Para quem não me conhece, meu nome é Ângelo Vitor, sou professor aqui da cidade já há algum tempinho, tá? Comecei junto com o Fábio há muito tempo. Hoje a gente vai ver com vocês áreas. Geometria plana, um tema simples, áreas. Só que o detalhe é que no Enem, basicamente, as áreas que são cobradas são as mais simples de todas. São áreas de figuras ou retangulares ou figuras quadradas. Vocês vão ver durante as questões que muitas delas mesmo, são questões que envolvem área de retângulo e área de quadrado. Vamos passando aqui para a primeira logo, vamos lá? Pronto, a página é a página 35, tá ok? Página 35. A primeira questão foi do Enem do ano passado. Olha o tamanho do texto dela. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para as pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. Rapaz, pensa no texto gigante. Fazendo 180 questões no Enem, em 2 dias, não é isso? Fazendo 90 questões no dia da matemática, mais uma redação, e pegar um texto desse, cansa. Então o que é que eu falo? Vamos fazer o seguinte, não vamos dar tanta atenção ao que ele tem nos seus números, nas suas informações ainda não. Vamos ver o que no texto vai ser importante. Mas para identificar o que no texto vai ser importante, eu tenho que passar um pouco mais à frente e ver qual é a pergunta que ele está fazendo. Percebam, eu não saio olhando o texto adoidado não, eu saio olhando o texto de acordo com a pergunta que ele me faz. Vamos ver, de acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de quanto? Eu vou repetir, só que agora eu vou repetir grifando o que nessa pergunta vai ser importante para mim. Olha aí, ó. Ele disse que a área utilizada para a agricultura, ela vai ser calculada em relação à área do território brasileiro. Ele está pedindo para você fazer uma relação entre os dois valores, ó. Ele está pedindo para você calcular um percentual. Quanto um pedacinho dessa área corresponde de quanto? Do todo. E aí a gente vai, né? A gente vai para a primeira dica logo de cara. E a primeira dica sempre é, em toda prova, como calcular um percentual. Se eu quisesse aqui no ginásio, calcular qual é o percentual de mulheres que eu tenho aqui nesse ginásio. Ora, se aqui tiver 2.000 pessoas e houver aqui 1.200 mulheres, o percentual de mulheres é obtido simplesmente pegando esses 1.200 e vendo quantos 1.200 representam dentro dos 2.000. Ou seja, qual a fração que os 1.200 representam dentro dos 2.000. Só que percentual, ele sempre tem como parâmetro 100%, não é isso? Então no final você vê quanto é que foi a fração da parte pelo todo e no final multiplica por quanto? Por 100%. Sempre vai ser isso que a gente vai fazer nas questões. E é assim que eu vou resolver a nossa de agora. Ele disse na questão que ele quer o percentual da área ocupada pela agricultura em relação à área do território brasileiro. Aí eu vou lá no texto, posso até voltar aqui no texto, e pensar junto com vocês, qual é a área utilizada com a agricultura? Não confunda a agricultura com a agropecuária, né?
Agropecuária é 280, mas a agricultura mesmo é somente quanto? 80. E qual é a área total do território brasileiro? 853 milhões. Então eu vou voltar para aquele ponto em que eu estava da solução e vou colocar esses valores na minha fração. Eu vou lá dizer que eu tenho 80 milhões dentro de quanto? De 853 milhões. Eu vou ver qual é o valor dessa fração. Sempre dividindo a parte pelo todo. Sempre dividindo o pedaço que eu estou querendo em relação ao todo. No final, se eu dividir 80 por 853, e aí vocês vão ter que fazer na mão, né, na hora da prova, vocês vão encontrar 0,094. Quando multiplica por 100%, vai dar 9,4%. Daí você tem como gabarito a letra D de dado na primeira. Foi tranquilo aí? Questãozinha em que ele falou em hectares. Ele calculou, melhor, ele disse o valor das áreas em hectares, mas eu ainda não usei o que é um hectare. Como ele disse tudo em relação a hectares, pode notar que na fração, ó, os hectares tem no numerador e no denominador, hectares se cancelam. Ó. Então não me preocupo muito com isso não. Já já eu vou ter uma questão em que a gente vai fazer uma conversão. Em que a gente vai pegar hectares e vai transformar em metros quadrados. Mas por enquanto nessa aqui não precisou, porque como é uma divisão, hectare em cima, hectare embaixo se cancelaram. Vamos passar para a segunda. Segunda também foi do Enem, também foi do ano passado. A maior piscina do mundo registrada no livro Guinness está localizada no Chile, em San Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. 8 hectares de área. De novo, o Enem usando a expressão hectares. Na mesma prova do ano passado. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Eita, endoidei agora. O que é hectômetro quadrado? Esquece, vai. Não se preocupe com isso não. Fala o seguinte, ó. Quando alguém falar numa coisa que é do tamanho de 1 hectare, eu vou pedir para vocês terem na cabeça de vocês a noção de um quarteirão. Ah, eu sou dono de uma fazenda de 10 hectares. Tu imagina uma fazenda do tamanho de 10 quarteirões. Qual o tamanho mais ou menos de um quarteirão? É 1 metro de lado? É 10 metros de lado? Ah, o tamanho de uma casa, 5 casas, lá sei, 3 casas, é 10 metros já. Para a gente chegar a um quarteirão, a ideia é que a gente tenha um quadrado de área 100. Se você pensou em hectare, pensando num quarteirão, você está pensando num quarteirão de um tamanho padronizado de 100 metros por 100 metros. Tá ok? Então guarda isso. Ó. Quando alguém falar em hectare, vocês já vão pensar, é da dimensão de um quarteirão de 100 metros por 100 metros. Aí eu até coloquei, depois eu volto para cá, eu até coloquei para vocês isso como uma dica, tá ok? O que é um hectare? Hectare é a área de um quadrado de lado 100. Hectare é a área de um quadrado de lado 100. Ou seja, vai ser 100 metros vezes 100 metros. Por isso que ele falou que é hectômetro. Para quem não sabe, hectômetro é exatamente 100 metros. Eu tenho metro, decâmetro, que são 10 metros, hectômetro, que são 100 metros, quilômetro, que são 1000 metros. Eu tenho 100 por 100, eu vou ter um hectômetro ao quadrado, 10.000 metros quadrados. Guardaram a informação aí? Guardou? Vamos voltar para o texto. No texto, ele disse que a piscina cobre um terreno de 8 hectares de área. A piscina cobre um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual é o valor em metros da área coberta pelo terreno da piscina? Vamos lembrar, o terreno da piscina cobre 8 hectares. E cada hectare é um quadrado
100 por 100, é ou não é? Se cada hectare é um quadrado 100 por 100, cada hectare mede 10 mil metros quadrados. Se um hectare mede 10 mil, 8 hectares vão medir quanto? 80 mil. Foi isso que a gente fez aí na solução. A gente viu que a área era de 8 hectares. No lugar da palavra hectares, eu coloquei o que aí? 10 mil metros quadrados. E eu encontrei a área como valendo quanto? 80 mil metros quadrados. Tá tranquilo isso aí, tá? Na primeira, ele usou a expressão hectare, mas não precisou converter. Na segunda, precisou converter. Ele exigiu justamente a conversão de vocês. O gabarito da segunda questão vai ser letra E de Eva, gabarito 80 mil. Até aí, alguma dúvida aí? Tranquilo? Vamos lá, para a terceira. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lado de medida igual a Y. Então, vocês sabem o que é fórmica, né? Fórmica é essa coberta com a qual a gente cobre as paredes. É aquela laminazinha que a gente coloca por cima das paredes. Tá ok? Ele disse que na fábrica as fórmicas são quadradas e tem lados de medida Y. Só que o que acontece? Como a fórmica é fininha, na hora de vender, ele coloca essas fórmicas dentro de caixas. E ele diz que essas placas são vendidas em caixas com N unidades cada caixa. Deu para entender o que eu estou falando aí? Imagina aqui, ó, vamos lá. Eu tenho um quadrado que mede 3 por 3. Qual a área desse quadrado? Se ele mede 3 por 3, ele mede 9. Se eu botar numa caixa 10 plaquinhas dessas, eu vou conseguir cobrir o chão ou cobrir uma parede de qual tamanho? Ora, se cada plaquinha é 3 por 3, se cada plaquinha tem o tamanho 9, tem um 9 de área, e eu estou juntando 10 plaquinhas, eu vou acabar cobrindo quanto? 90. Eu vou cobrir esse 9 10 vezes, porque as 10 plaquinhas você colocar uma ao lado da outra. Tranquilo, né, isso aí? Só que na questão ele não botou números, ele colocou variáveis. Ele disse que as plaquinhas têm qual lado? Y e Y. Então qual é a área? Y ao quadrado. E como existem N plaquinhas dessa, então qual a área que eu vou cobrir? Vai ser Y ao quadrado, quantas vezes? N vezes. Tranquilo? Vamos continuar a leitura. E na caixa, ele especifica alguma coisa. Só que o que ele especifica é a área máxima que consegue cobrir com essas plaquinhas. Ou seja, o que vai ser indicado dentro da caixa? Vai ser indicado esse Y ao quadrado quantas vezes? N vezes. Essa área máxima é aquela que vai ser indicada dentro da caixa. Vamos continuar. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas. Ou seja, se a placa era Y por Y, agora a placa tem qual tamanho? 3Y por 3Y. Triplicou o tamanho. Porém, ele continua dizendo que ele reuniu essas placas numa caixa, mas de tal forma que a área total coberta não fosse o quê? Alterada. Ou seja, a mesma coisa que cobria antes é a mesma coisa que vai ser coberta agora. Tudo bem aí? Eu vou comparar as duas situações. E é com isso que a gente vai trabalhar aqui nessa questão. Ele quer saber qual é a quantidade X de placas do novo modelo, em que cada caixa será igual, tal. Vamos continuar aqui, vamos lá. Qual a área coberta inicial? Como eu acabei de falar para vocês, na área inicial eu tenho plaquinhas Y por Y. Eu vou ter área de quanto? Y ao quadrado.
e esse y ao quadrado vai ser contado quantas vezes? N vezes. Nas novas caixas, as minhas fórmicas vão ter qual dimensão? 3y por 3y, porque o tamanho das lâminas triplicou. Então eu vou ter 3y vezes 3y, e eu não vou ter mais n lâminas, não vou ter mais n placas. Agora eu tenho quantas placas? X. Aí eu só fiz igualar a quantidade que eu tinha antes com a quantidade que eu tinha depois. Y ao quadrado vezes n, igual a 3 vezes 3, 9y ao quadrado vezes x. Nota que eu já cancelei o y ao quadrado, ó. Tem y e y de um lado, tem y e y do outro. Do primeiro membro ficou apenas quem? O n. E no segundo membro ficou o 9 e ficou quem? O x. Então qual é o valor do novo x aí? Eu vou ter que pegar esse 9 que está multiplicando o x, passar para o outro lado dividindo. Então o x vai ser igual a quanto? N sobre 9. Então olha o que aconteceu. Quando eu tripliquei o número do lado, não é isso? O número dos lados, eu tripliquei tanto na base como na altura. Então a área acabou sendo multiplicada por 9. Para poder compensar isso, eu tive que dividir a quantidade de plaquinhas por quanto? Por 9. Tudo bem aí, pessoal? O gabarito dessa questão fica sendo a letra A. O detalhe que eu quero que vocês guardem é que o que foi feito nessa questão é feito muito na prova, viu? Muitas questões de prova são questões em que ele faz uma transformação na figura. Em todas as questões em que houver uma transformação, vocês vão calcular os valores iniciais, vão calcular os valores finais e vão sair comparando. Aí ele vai dizer na questão se continua igual, se vai ser o dobro, o que aconteceu em virtude da transformação. Mas sempre vocês vão calcular a figura inicial com a figura final. Tá ok? Vamos para a próxima. Quarta questão. Essa aqui não foi do ano passado não, viu? Mas foi do ano retrasado. Foi 2013. E essa aqui é muito boa, viu? Muito boa mesmo. A cerâmica constitui-se um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, quando submetida a uma determinada temperatura elevada. Vocês estão percebendo o que é que ele está falando aí? Ele está dizendo que quando você pegar cerâmica e aquecer e botar a cerâmica no calorzão medonho, o que vai acontecer com a cerâmica? Ela vai retrair, ela vai diminuir de tamanho, ela vai diminuir as suas dimensões. É isso que ele está falando na questão. Ele está falando em diminuição. É ou não é uma transformação isso? Eu estou diminuindo. Continua. Essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares. Galera, ó, o que eu vou falar agora, se eu fosse você, não esquecia nunca mais. O que eu vou falar agora é muito, mas super importante. Talvez seja a coisa mais importante da aula de hoje. Vocês vão ler esse texto e vocês vão olhar que tem duas palavrinhas aí, ou melhor, uma palavrinha, né? Que é a palavrinha redução. E vocês vão aprender a trabalhar com essa palavra. Redução em porcentagem. Vocês estão vendo aí que ele falou redução de 20%? Estão vendo que ele falou isso? Quando o cara fala redução de 1, é muito fácil. Eu tenho uma coisa de 30 centímetros, reduzi 1, vai para quanto? 29. O cara chega e fala, eu tenho um objeto de 43 centímetros, reduziu 2, vai para quanto? 41. É só subtraída, não? Mas quando ele fala redução
e bota porcentagem, aí você tem que saber. A partir de agora, vocês nunca mais vão usar redução como subtração direto. E olha o que eu vou falar para vocês. Presta atenção. Imagine que vocês sejam garçons. Imagine que vocês vão cobrar os 10% da conta que foi consumida no restaurante. A conta deu R$100. Quanto é que você vai cobrar? 10. Mas não se preocupe com quanto você cobre, se preocupe com quanto você fica depois de cobrar. O que significa ganhar 10% de uma conta? É a tua conta, que era o teu 100%. Tu não tinha 100% da conta? Se tu está ganhando 10% da conta, tu está passando a ter os mesmos 100 que tu tinha antes com mais 10. Tu está passando a ter quanto daquela conta? 110%. Preste atenção. Espera aí. Se quando eu aumento 10%, eu passo a ter 110 daquilo que eu tinha antes, o que acontece se eu aumentar 20%? Se eu aumentar 20%, eu vou passar a ter quanto? 120% de quem? Do anterior. Se eu aumentar 30%, eu vou passar a ter quanto? 130% de quem? Do anterior. Epa! Eu estou pedindo para vocês não trabalharem mais com sinal de soma. Na redução a mesma coisa. O que significa reduzir 10%? Ora, se toda vez eu vou começar meu cálculo imaginando que eu tenho 100%, se eu estiver reduzindo 10, eu estou passando a ter quanto? 90% daquilo que eu tinha. Se eu reduzir 20, eu vou passar a ter quanto? 80% daquilo que eu tinha. É ou não é assim? Pois a partir de agora, eu quero que todos, sem exceção, todos trabalhem assim. Porque na prova, ele só de mal ainda vai fazer uma brincadeira com vocês, de ficar botando aumento em cima de aumento, ou redução em cima de redução. Deixa eu explicar melhor aqui. Salário mínimo, R$100. Esse ano vai aumentar 10%. Quanto é que vai aumentar o salário mínimo? Aí ele vai para 110. Se no próximo ano aumentar de novo 10%. Quando no próximo ano for aumentar 10%, os 10% do aumento vai ser em relação ao 100 ou vai ser em relação ao novo salário de 110? Ah, vai ser em relação ao novo salário de 110? Quanto é que vai ser então o novo aumento? Se era 110 e vai aumentar 10%, vai aumentar 11. 110 com mais os 11 vai passar a ter quanto? 121%. Então você parou de ter uma brincadeira que você fazia antigamente. Professor, se eu tiver 2 aumentos de 10, é igual a ter 1 aumento de 20? Você acabou de ver que não. Porque quando você tem o primeiro aumento, você passou a ter 110%, não foi? Quando você teve o segundo aumento, você passou a ter 110% de quem? Dos 110. 110% de 110 vai ficar 11 vezes 11, 121. 121%. Presta atenção, ó. Se eu te der 2 reduções sucessivas, imagine que eu reduzo o seu salário em 20%. Para quanto que vai ter o salário? 80. Se eu reduzir novamente 20%, eu vou reduzir 20% lá do 100 ou os 20% dos 80? Dos 80. Quanto é 20% de 80? 2 vezes 8? 16. Eu só vou para quanto? 80 menos 16, eu só vou para 64. E olha o que é que eu estou falando para vocês, ó. Reduzir 20% 2 vezes
significa que nas duas vezes você passou a ter 80% do que você tinha antes. Então, se eu fizer duas vezes redução de 20, eu vou passar a ter 80, e na segunda eu vou passar a ter 80% do 80. Vai dar quanto? 64. Estão vendo o que é que está acontecendo com as contas? Assim, eu garanto, eu juro, é assim que eu faço, assim fica mais fácil. Bora lá, o que é que significa? Se um patrão chega para um funcionário e fala assim, ó: ei, vai de noite lá e aumenta os preços em 10%, porque amanhã eu quero dar desconto de 10% para todo mundo. Vamos pensar o que acontece? Bora. Quando o patrão mandou o funcionário dar aumento de 10%, os valores passaram a quanto? A 110%. Quando ele foi dar o desconto de 10%, ele passou a ter 90% de quem? Do 110. Quanto é 90% de 110? Faz só a conta, 9 vezes 11. 99. Então eu te pergunto, você começou com 100%, não foi isso? Você não terminou com 99? Então essa brincadeira besta aí do dono da loja acabou dando foi prejuízo para ele de 1%, não foi não? Ele foi tentar enganar a gente, ele foi que acabou sendo enganado no final da história. Dar aumento de 10 para depois dar um desconto de 10 é burrice. Porque quando você deu aumento de 10, você passou a ter 110%. E quando você deu desconto de 10, você passou a ter 90% dos 110, ficou 99%. Tá tranquilo isso aí? Aí eu vou guardar isso como uma dica que eu quero deixar aqui para todos aqui na sala. A partir de agora, quando vocês quiserem trabalhar com reduções e com aumentos, sempre lembrem que vocês estão começando com quanto? Com 100%. Então o que é que significa aumentar X%? Significa passar a ter 100 mais X% do que você tinha. O que significa reduzir X%? Significa passar a ter 100 menos X% daquilo que você tinha. Aí você pega essa última porcentagem e já vai multiplicando direto. Vamos lá, de cabeça, rápido. O que significa fazer 3 aumentos de 10%? Significa que você vai passar a ter 110% de quem? De 110% de quem? De 110%. Aí escreve os 3 110% multiplicando e o porcento você bota sobre 100. Aí vai ajeitando. Aí você encontra a resposta correta. Se eu fizer 3 descontos de 10%, como é que você faz a conta? Desconto de 10 é porque eu passei a ter 90. Então eu vou ter 90 de quem? De 90 de quem? De 90. Eu vou ter 90 vezes 90 vezes 90, 90 ao cubo. Tá tranquilo isso aí? Tudo bem? Volta lá para aquela questão da cerâmica. Vamos lá. Voltando para a questão da cerâmica. Ele diz que tem uma peça que foi moldada com argila e ela tem uma base retangular. E os lados medem 30 e 15. Os lados medem 30 e 15. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Como é que eu trabalho com porcentagem, hein? O que significa dizer que eles foram reduzidos em 20%? Que eles passaram a ser 80% daquilo que eles eram. Tudo bem até aí? Aí eu vou só fazer a conta, porque olha o que ele quer na questão. Ele quer que em relação à área original, a área da base ficou reduzida em quanto? Ele quer saber quanto é que a área da base ficou reduzida após a brincadeira. Vocês costumavam fazer assim, ó. Muitos, né? Costumavam fazer assim. Peraí, 20% de um lado, 20% do outro. Alguns queriam até multiplicar, né? Tem nada a ver isso, né? Porque eu repito, diminuir 20%
O 20% não é multiplicado, o 20% é subtraído. Então se eu reduzo em 20, eu passei até 80. 80 que é o final, 80 é com ele que eu trabalho. Vamos fazer a conta, vamos lá. Reduzir 20% significa passar a ser 80 do valor anterior. Na penúltima linha aí, ó, as novas dimensões passaram a ser quanto? 80% da base, 30 centímetros, que dá 24. 80% da altura, que é 15. Eu passei a ter uma altura de quanto? 12 centímetros. Tá tranquilo aí o finalzinho? Eu calculei 80% da base e 80% da altura. Se eu sei a nova base, se eu sei a nova altura, dá ou não dá para calcular a área? Como é que a gente faz para calcular a área? Multiplica 12 vezes 24. E foi isso que eu fiz, ó. Eu calculei a área inicial, 30 vezes 15. Calculei a área final, 24 vezes 12. E eu vi a porcentagem, quanto uma vale dentro da outra. Quanto é que o 288 vale dentro do 450? Eu encontrei na divisão 0,64, que é 64%. Esse 64% é algo que muita gente aí, ó, perdeu a questão. Muita gente perdeu a questão aí. Porque olha o vacilo da galera, ó. A área não passou a ser 64 daquilo que ela era antes. O fato da área passar a ser 64 não quer dizer que ela reduziu 64. Se ela era 100% e passou a ser 64% do que ela era, então a redução dela não é de 64, a redução dela é apenas da diferença. A redução dela é apenas de quanto? 36. É isso, sem dúvida, essa parte de cima é o maior cuidado que eu quero que vocês tenham. Deixa eu só voltar aqui, ó, pro enunciado. Pronto, olhem como no enunciado tinha o gabarito 64 também. Tá vendo aí, ó? Ele botou só de mal para pegar a galera, viu? Tome muito cuidado com isso aí. Terminou a conta, deu 64, analisa. O que significa ter dado 64? Significa que eu passei a ter 64%. Então qual foi a redução? 36. Aí eu volto lá para o final. Agora sim. Gabarito letra C, 36. Antes da próxima, eu botei aqui uma segunda maneira de fazer essa mesma questão. E aí, ó, eu vou pedir que vocês não precisem calcular as duas áreas não, basta calcular a última. Pensa comigo, ó. A base é ou não é 80% do anterior? E a altura é ou não é 80% do anterior? E a base anterior e a altura anterior não era a área anterior? Então se eu pegar na fórmula, olha aí na segunda linha, área final, 80% do 30 e a vezes 80% do 15. Só que o 30 vezes o 15 era ou não era o valor da área inicial que eu tinha? Se eu substituir, na frente eu vou ficar com duas porcentagens soltas, ó. O 80 e o 80. 8 vezes 8, 64, até o gabarito sai direto, sai até mais rápido, não sai não aí? Se os dois valores estão multiplicados por 80, então o final vai estar multiplicado por 80 ao quadrado. Então a área vai dar quanto? 64, com a mesma observação que eu fiz antes. Se ela passa a ser 64% do que ela era, é porque ela reduziu de quanto? 36. Ok? Agora sim, vamos para a quinta. Um artesão pretende usar retalhos. Ó, um artesão pretende usar retalhos para fazer uma coxa de formato retangular com as seguintes dimensões. Espera aí, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho uma coxa de cama. Coxa de cama costuma ser retangular mesmo.
Essa coxa de cama, ele está dizendo que as dimensões são 2,40 por 1,80, 2,40 de comprimento por 1,80 de largura. E ele disse que essa coxa, ela é feita com retalhos. Vocês já viram, né? Coxa feita com retalhos? São vários quadradinhos, né? Que formam uma coxa. E ele disse, ó, que os retalhos foram recortados em forma de pedaços quadrados. Realmente do jeito que a gente imaginava. Ó. A coxa é retangular, mas os retalhos que formam a coxa são quadradinhos. Cada quadradinho, ele tem 20 centímetros de lado. Cada quadradinho tem 20 centímetros de lado. Aí ele quer saber quantos pedaços de retalho são necessários para compor essa coxa inteira. Ora, o que eu vou fazer aí? Eu vou desenhar. Sempre é bom nesse caso eu começar a questão por um desenho. Eu já vou imaginar no meu desenho que esse quadradinho de 20 centímetros vai se repetir várias vezes na horizontal. E ele vai se repetir várias vezes na vertical. E o que eu vou fazer é isso. Eu vou contar quantos quadradinhos tem na horizontal. E depois eu vou contar quantos quadradinhos tem onde? Na vertical. Se tiver, por exemplo, 10 aqui na horizontal e 3 na vertical, vai ser 10 3 vezes, não é não? Se tiver 20 aqui e 10 aqui, vai ser 20 quadradinhos quantas vezes? 10 vezes. É só contar quantos tem na horizontal, quantos tem na vertical e depois fazer o quê? Multiplicar. E foi isso que a gente fez na questão. Na horizontal, eu não tinha 2 metros e 40. 2 metros e 40. Cada metro não tem 100 centímetros. Se cada metro tem 100, 2 metros e 40 tem 240 centímetros. Eu peguei os 240 centímetros e dividi de 20 em 20. Deu quantos quadradinhos? 12. Na vertical eu tenho qual altura? 1,80. Se eu tenho 1,80, eu tenho 180 centímetros. Se eu dividir de 20 em 20, eu vou ter 9. Então eu tenho 12 quadradinhos na horizontal e 9 quadradinhos na vertical. Então eu vou fazer 12, quantas vezes? 9 vezes. O total de pedaços vai ser 12 vezes 9, como eu escrevi aí para vocês. 12 vezes 9, 108 pedaços. O gabarito dessa questão fica sendo a letra D de dado. Tá tranquilo, pessoal, até aí? Tranquilo aí?